Abel Ferreira ataca o Flamengo durante a polêmica do gramado sintético. Pulgar é prioridade na renovação de contratos que se encerram em dezembro. Eu vou falar também de mais um lesionado de forma estranha e do protesto das torcidas organizadas do Flamengo que não vão ao Maracanã neste sábado contra o Maricá. Fala, flamenguista! Cheguei com seu vídeo diário sobre o Flamengo, com muita informação e opinião de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, é totalmente de graça. Eu descobri que muita gente assiste meus vídeos e ainda não é inscrito. Dá essa moral pra gente. Aqui a gente traz as informações de forma resumida para você não ficar perdido pela internet. Então, estimula o nosso trabalho e assim você não perde a informação do dia a dia do Flamengo. O canal é novo, você pode ajudar a gente a bater os primeiros inscritos. Me ajuda nessa aí. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Atualização da semana do Flamengo. Nessa quinta-feira, o Léo Ortiz deu uma coletiva de mais de 30 minutos, falou aí sobre a sua grande fase, falou sobre estar jogando no Flamengo, falou sobre alguns elogios que vem recebendo, mas uma frase que ficou na minha cabeça foi uma frase do Felipe Luiz, que ele disse que tem mudado a mentalidade do time. Ele disse que o Felipe Luiz acredita que o ataque ganha jogos e que a defesa ganha campeonatos. Muito bacana, porque a gente consegue perceber que dessa forma você estimula todo o elenco, não a parte apenas que sai na mídia quando faz gol. Ele disse também não se iludir com o desempenho no Campeonato Carioca, porque sabe que o nível vai subir em outros torneios como Libertadores e Brasileiro. Muito lúcida essa resposta, né? Porque mostra esse amadurecimento do jogador, né? Mostra a gente precisa desse tipo de jogador no time. O Wesley, por exemplo, um garoto novo que tem muita coisa ainda pela frente, tá passando por uma boa fase, mas já começa a dar lambreta, dar chapéu, tocar e virar pro lado, né? A bola, debochar do adversário. Felipe Luiz até falou que isso é normal, todo mundo na idade dele já fez isso, mas a gente consegue perceber essa diferença de jogadores. O Flamengo tem essa garotada nova, mas tem esses jogadores mais maduros ali para segurar na hora do vamos ver, como o Léo Ortiz. Ele foi interrompido por nada mais, nada menos do que Zico. De surpresa ele chegou na coletiva, parou ali, declarou ser fã do Léo Ortiz, eles trocaram camisas. O Zico, inclusive, disse que, durante uma pergunta que fizeram para ele sobre qual jogador que está jogando na atualidade ele gostaria de jogar, ele disse que gostaria de jogar com o Léo Ortiz. Então, assim, o Léo Ortiz ficou muito emocionado, disse que quando o Zico elogiou ele, ele recebeu a mesma quantidade de mensagens quando ele foi campeão da Copa do Brasil, que era como se fosse ganhar um título aí. Muito bacana essa identificação de alguns jogadores com a camisa do Flamengo, porque a gente vem de uma época que a gente via os jogadores ficar um ano no Flamengo e ir embora, né? Como tem acontecido com alguns rivais nossos aqui no Rio. Os times não duravam mais do que um ano. Agora a gente vê os jogadores aí com 3, 4 anos construindo uma história no Flamengo, né? Se identificando com a torcida, com a história do clube, né? A ponto de ídolos do presente e do passado estarem sempre juntos ali. Muito bacana isso. O Flamengo treina, né, na manhã desta sexta-feira, já deve ter acabado o treino no momento que você estiver vendo esse vídeo, e esse treino vai ser muito importante porque ele vai definir o time que vai enfrentar o Maricá. A novidade é o Ayrton Lucas, que ficou recuperado totalmente do edema na coxa e deve ser presença marcante ali na lateral esquerda. O Felipe Luiz não vai precisar improvisar o Varela, por exemplo. O ponto negativo aqui foi o De La Cruz, se machucou em casa, teve um corte no pé e está causando dificuldade para calçar a chuteira. E com isso não está treinando com o elenco e provavelmente vai desfalcar o Flamengo no jogo contra o Maricá. Com relação aos outros lesionados, não muda muita coisa. A gente já atualizou aqui que a maioria deles que vão voltar em breve será aí a volta em março. Falando agora da renovação do Pulgar, renovação, na verdade, de alguns jogadores, né? O Flamengo está esperando a janela se fechar dia 28 agora de fevereiro para adiantar aí, colocar na mesa a priorização, né, da renovação de alguns jogadores, principalmente dos jogadores que têm aí o contrato se encerrando nesse ano. E a prioridade do Flamengo é o Pulgar, né? Eu vou falar aqui dos outros também, mas começando pelo Pulgar, o Pulgar é prioridade porque ele é um titular absoluto do Felipe Luiz. Felipe Luiz vem falando sempre, né, que é um volante nível Barcelona. A ideia que o Flamengo tem é de renovar por 3 anos, ele que tem 31 anos, né? Muita gente falando que isso é muito tempo, mas a verdade é que o Flamengo não quer revender o jogador. Essa renovação é por ganho técnico. Ele vem fazendo um bom trabalho, o Flamengo vai aumentar aí o salário dele também, então já está
tudo preparado. Outro que tem um contrato se encerrando em dezembro é o Varela. Apesar de não ser titular absoluto como o Pulgar, o Flamengo tem a pretensão de renovar com ele, né? O Felipe Luiz gosta muito dele, ainda não iniciaram as conversas, mas o Flamengo já tem aí planos para renovar, até porque o jogador não tem sofrido nenhum tipo de interesse de outros clubes, então é muito provável que isso aconteça. Uma renovação que fica um pouco mais duvidosa é a questão do Cleiton, né? Porque o Flamengo já tentou algumas renovações, os empresários dele rejeitaram, parece que agora eles cederam, então o Flamengo ainda demonstrou interesse em renovar com o jogador, que também é reserva, 21 anos, mais uma grande promessa, né? Então, assim que a janela fechar, provavelmente isso vai ser agilizado. A dificuldade aqui é que o Benfica tem interesse no jogador, ele que tem aí um potencial muito grande, é um zagueiro canhoto, que é muito raro, então tem alguns clubes interessados. Vamos ver aí se o Boto vai conseguir mais essa vitória. Um problema que o Boto tem é com relação ao Pablo, né? Ele que tem um alto salário no Flamengo, o Boto ainda trabalha para tentar transferir o jogador, mas hoje ele treina separado. Ele não quer sair do Flamengo, ele tem um filho que joga no Sub-9, a família dele gosta muito do Rio, ele também. Então, assim, é bem difícil tentar se livrar desse jogador que tem contrato até dezembro. Outros dois que o Flamengo pretende renovar é o goleiro Matheus Cunha, que vem ganhando muitas oportunidades. Vai ser fácil essa renovação, acho que está tudo encaminhado. E o próprio Felipe Luiz. O Flamengo pretende premiar essa boa fase e os títulos dele, né? E lembrando que ele chegou como interino, então ele tem um salário baixo, uma multa baixa. O Flamengo pretende aumentar isso tudo. Falando um pouco do protesto das torcidas organizadas do Flamengo, nessa quinta-feira eles publicaram uma nota informando que não estariam presentes em forma de protesto no jogo deste sábado contra o Maricá por conta do preço dos ingressos. Lembrando que a torcida do Flamengo organizada fica no setor norte. O ingresso lá está custando R$80. Eles questionam que se está valendo R$80 no Campeonato Carioca contra um time pequeno, quanto não vai estar custando em campeonatos maiores, em jogos grandes. A diretoria do Flamengo não se pronunciou, mas internamente o que se discute é que o preço do ingresso ele é condizente com o clube, né, com o time que vai a campo. É como se a gente tivesse um show de uma banda grande e uma banda pequena. Então, assim, hoje o Campeonato Carioca ele não tem aí um grande atrativo, mas o time do Flamengo sim. Então a justificativa é que para manter um time como o do Flamengo tem que aumentar o salário. A verdade é que muitas coisas vão ser reformuladas nessa nova gestão, né? A gente já vê aí a Flá TV, então sócio torcedor vai ser reformulado e a questão dos ingressos também. De fato, por ser um setor popular, R$80 é muito caro. E a gente sabe que esses torcedores são os torcedores que acompanham o Flamengo, por exemplo, fora de casa, em jogos em outros países. Então, assim, o Flamengo tinha que também reformular esse apoio a essas organizadas. Essa é a minha opinião. Deixa você nos comentários aí o que você acha sobre o preço dos ingressos atualmente. Para finalizar o nosso vídeo aqui, falando da grande polêmica da semana, a questão da grama sintética. A CBF vai abrir uma votação depois de alguns estudos. Então, a CBF já está promovendo esses estudos, ela está aguardando isso para começar uma votação para definir aí se a gente vai ter essa mudança ou não. A verdade é que o Abel Ferreira foi questionado e atacou o Flamengo, falou do gramado do Maracanã, falou que no Brasil não dá para ter grama natural, falou que jogou muitas vezes no Maracanã e que nunca o gramado esteve em nível médio, que a única vez que teve nível médio foi quando ele jogou a final da Libertadores, mas todas as vezes em que não era a Conmebol cuidando do estádio, ou seja, dando uma cutucada no Flamengo, o gramado estava em péssimas condições. Ou seja, os caras têm que falar do Flamengo, eles não conseguem não colocar. O Flamengo está sempre no retrovisor desses caras. O Lucas do São Paulo, que é um dos cabeças desse movimento, junto com o Thiago Silva, Neymar, Gerson, entre outros jogadores, se manifestou e fez uma comparação bem bacana. Ele falou o seguinte: se na sua casa você tem um copo de vidro e ele quebra, você compra um copo de plástico? Não, você compra um outro copo de vidro, só que melhor. Então essa comparação é exatamente o que tem que ser feito. O gramado natural não tem que ser substituído pelo sintético, e sim tem que ser melhorado. Ou seja, é isso que tem que ser feito com o gramado natural, não uma substituição. Tem que ter o mínimo de esforço dos clubes para que tenham gramados naturais de qualidade. Ele disse que essa que é a grande briga, não é só sobre lesões. Ou seja,
os jogadores colocando a opinião deles, né? Isso que é muito importante nesse momento, porque eles são os grandes artistas, eles precisam ser ouvidos. O médico do Flamengo, Fernando Sasaki, também falou um pouco sobre as desvantagens, né? Falou sobre a grama ser dura, sobre a temperatura, mas disse que não há estudos que comprovem que a grama sintética lesiona mais do que a grama normal. Mas acontece lesões de forma diferente, um pouco mais graves, como ruptura de ligamentos, né? Tem muitas torções de fato. E algumas dessas lesões não ocorrem na grama sintética, mas elas desgastam o jogador que venha se lesionar em outros tipos de gramado. A verdade é que os clubes que se manifestaram, eles têm várias vantagens. É só a gente ver que os 3 últimos campeões brasileiros têm grama sintética no seu gramado. Então não tem como dizer que não tem vantagem. O Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense, por exemplo, eles jogaram os 19 jogos em casa em grama sintética e mais 2 jogos fora de casa contra eles mesmos, também em grama sintética. Ou seja, foram 21 jogos em grama sintética e 17 em grama natural. Quem joga em grama sintética vai ter mais facilidade de jogar na grama natural. Não é o contrário, é verdade, porque ele está acostumado a jogar num gramado natural. Quando ele joga em grama sintética, ele vai sentir a diferença porque o gramado é um pouco mais duro. Então, dizer que não tem vantagem, claro que tem vantagem. Esses clubes jogam muito mais, já estão muito mais acostumados com a grama sintética. Tanto é que a FIFA, por exemplo, apoia o uso de grama natural, porque apesar dela permitir o uso de grama sintética, nas Copas do Mundo ela não coloca grama sintética. Ou seja, é uma discussão boa, só que eu acho que a CBF precisava se posicionar. A CBF tem que aguardar os estudos, mas ela tem que se posicionar porque ela é a entidade máxima do nosso futebol. É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito, tá assistindo esse vídeo, pô, dá essa moral pra gente continuar fazendo aqui esse resumão diário de notícias para você ter um lugar aqui de confiança, não ficar perdido aí pelo YouTube procurando as notícias do Flamengo. E não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!